E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou engenheiro agrônomo e professor aqui no Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise de variância, teste F, e um teste de comparação de médias, o teste Tuckey, utilizando um software estatístico, o Sysvar. Essa análise vai ser feita para uma variável resposta coletada em um experimento que foi executado utilizando o delineamento inteiramente casualizado. Esse conjunto de dados já foi utilizado num vídeo anterior aqui no canal, em que nós fizemos todas essas análises manualmente. Então você também pode consultar esse vídeo aqui. E nesse vídeo de hoje nós vamos processar esses dados no software estatístico e depois nós vamos mostrar para vocês como fazer a interpretação destes resultados dessa análise, elaborando aquela tabela que vai para o seu trabalho científico. Então, fique de olho na análise. Então, vamos fazer uma análise de um conjunto de dados de um experimento que foi executado a campo utilizando delineamento inteiramente casualizado. Nós realizamos o experimento de campo, coletamos esse conjunto de dados que vocês estão visualizando aqui, da variável que está com a sigla aqui PMV, significa produtividade de massa verde, de 6 híbridos, 6 cultivares de sorgo. Nós fizemos esse experimento com fins de avaliação para o potencial de ensilagem desses materiais. Nós analisamos esses 6 cultivares de sorgo, utilizando 4 repetições de campo, num experimento em DIC. Nós tabulamos os dados e estamos aqui usando o Excel, uma planilha de dados do Excel, em que nós temos na primeira coluna os tratamentos, que são os cultivares, e para cada tratamento nós temos aqui as 4 repetições. Então, a organização da planilha de dados é essa daqui. Nós colocamos cada tratamento e as suas respectivas repetições, médias para a variável analisada. Então, aqui nós temos o primeiro tratamento, cultivar BRS 308, repetição 1, a média de produtividade nessa repetição. Depois na repetição 2, na repetição 3, na repetição 4. Fechamos o primeiro tratamento, o primeiro cultivar com as 4 repetições. A gente passa para o segundo tratamento, o segundo cultivar e assim por diante. Bom, feito isso, nós vamos fazer essa análise no software estatístico Sysvar, que é esse que vocês estão vendo em tela. Vocês podem procurar na internet. Esse é um software livre, disponível para vocês baixarem, fazerem o download e instalarem no computador facilmente. Depois que o software está instalado no computador, a gente consegue proceder às análises. Um ponto importante é que a gente compreenda que o software Sysvar, ele lê os arquivos de dados que nós vamos analisar no formato DBF, Database Files. Dependendo da versão do Excel que você utilizar, e muito provavelmente as versões que nós temos hoje, no ano de 2021, elas não conseguem salvar esse arquivo neste formato de DBF. Então, se eu procurar aqui este formato para salvar, não existe, eu não consigo salvar o arquivo no formato DBF. E ao mesmo tempo, o software Sysvar não lê essa planilha de dados em formato XLS ou XLSX, ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que converter esse arquivo para um formato passível de leitura no nosso software estatístico, no Sysvar. Eu, rotineiramente, uso para isso um software livre, um software que não necessita também de pagamento, ele está à disposição na internet para download, que é o LibreOffice. Então,
o que a gente vai fazer é, tendo o LibreOffice no nosso computador, nós vamos abrir a planilha de dados que eu vou analisar, nesse caso aqui essa planilha, DIC Sorgo. Eu vou clicar aqui com o botão direito e pedir para abrir com o LibreOffice, que é este aplicativo que eu vou usar para fazer a conversão do arquivo para o formato DBF. Abrindo essa planilha agora com este software LibreOffice, a gente não precisa modificar nada, apenas fazer uma conferência se todos os caracteres estão ok aqui, né? Sem modificar nada na configuração. A gente vai fazer agora, né, ou salvar esse arquivo, eu venho agora em salvar como e seleciono aqui, busco a opção DBF, né? Então, agora sim eu consigo salvar esse arquivo no formato DBF, o formato que o Sysvar vai fazer a leitura. Então, coloquei aqui, salvei esse arquivo, ele vai me dar 2 alertas aqui, certo? Perguntando se eu realmente quero utilizar esse formato, eu falo que sim. Mantenho aqui no padrão internacional, nessa segunda caixinha de notificação. E agora eu tenho este arquivo no formato DBF, que é este formato aqui. Feito isso, agora aqui no software Sysvar, eu consigo buscar este arquivo para que o software faça a leitura do conjunto de dados. Eu vou fazer para esse conjunto de dados uma análise de variância, né, utilizando o teste F e encontrando significância dos tratamentos, a gente vai proceder a um teste de comparação de médias, o teste de Tuck. Como que eu faço isso no Sysvar? Bom, com o Sysvar aberto aqui no meu computador, eu vou clicar aqui em Análise e vou escolher a primeira opção aqui, ANAVA, né? Uma abreviação para Análise de Variância. Então, eu vou clicar aqui em cima deste item de Análise de Variância e o software abre essa janelinha aqui. O que eu preciso fazer agora é informar para ele qual é o conjunto de dados que a gente vai trabalhar para depois executar os comandos das análises que a gente deseja fazer. Então, o primeiro ponto é abrir o arquivo que eu quero analisar. Então, eu venho aqui nessa opção de abrir arquivo e vou buscar aquele conjunto de dados no meu computador, né? No local no meu computador onde está salvo aquele conjunto de dados. Então, eu venho aqui, busco aquele arquivo no meu computador, DIC Sorgo, que está aparecendo aqui porque ele está no formato DBF, olha aqui, e eu vou abrir esse arquivo. Quando eu abrir esse arquivo, vocês vão perceber que aqui, do ladinho, apareceu as 3 colunas que a gente tem naquela planilha. Se eu abrir a planilha aqui para vocês visualizarem, vocês vão perceber que a gente tem 3 colunas aqui, certo? E essas 3 colunas são as colunas que o software identificou aqui. Então, ele identificou as 3 colunas, certo? Esse é o primeiro ponto. Feito isso, agora eu preciso informar para o software como que ele vai analisar esses dados, né? A gente lembra, né, que no experimento em DIC, existem 2 fontes de variação de dados. A primeira delas é uma fonte de variação controlada por nós pesquisadores, que são os tratamentos. A segunda fonte de variação é o resíduo, o erro experimental, ou seja, no experimento em DIC, tudo que não foi feito dos tratamentos, que é o fator controlado,
é efeito do erro experimental, né? Variações por causas aleatórias. Então eu preciso informar para o software que ele vai utilizar, olha aqui, ó, como fontes de variação apenas o cultivar, ou os cultivares, que são os tratamentos no meu experimento. Quando eu clico aqui em cima de cultivar, né, ele manda aqui para baixo, ó, coloca isso como uma fonte de variação. Ou seja, eu selecionei e informei para ele agora que ele vai usar como fonte de variação nesta análise a primeira coluna do meu conjunto de dados. A coluna que está escrito cultivar, onde eu tenho os tratamentos do meu experimento. Tá? Feito isso, eu adiciono essa fonte de variação para análise. Então, aperto aqui em adicionar e informei para ele que ele vai montar o quadro, a tabela de análise de variância, usando como fonte de variação o cultivar. Eu não preciso informar para ele do erro experimental, tá? Porque isso já é automático. O resíduo é calculado pela diferença, né, da soma de quadrados total menos a soma de quadrado causada pelo tratamento. O que resta é o resíduo, o erro experimental. Eu fiz isso, né? Informei para ele, nesse experimento indique que a fonte de variação é apenas o tratamento, os tratamentos, que nesse caso são os cultivares. Agora eu posso apertar aqui para finalizar esse quadro de análise de variância. Então eu venho aqui e aperto em fim. Ele me pergunta se eu quero realmente encerrar o quadro de análise de variância, e eu informo que sim, né? E ele abre esse outro quadro aqui, agora para me perguntar para aquela fonte de variação que eu escolhi, que são os cultivares, né, os tratamentos nesse experimento, quais são os testes que eu quero realizar, né? Ele já vai fazer análise de variância porque eu entrei nesta opção desde o início. Quando eu clico aqui em cima agora, vai abrir essa janelinha aqui para que eu possa fazer ou possa selecionar, por exemplo, o teste de comparação de médias de Tuck, né? Que é um teste que compara as médias se houver efeito significativo dos tratamentos. Eu posso escolher outro teste, como por exemplo o teste de Scott-Knott, que é um teste de agrupamento de médias, tá? Neste caso, eu vou escolher o teste Tuck. Escolhi o teste Tuck, conferi aqui a probabilidade de erro, se é aquela que eu desejo. Nesse caso, sim, 5% de probabilidade de erro, que está aqui. Para o teste Tuck, eu dou um OK. Escolhi o teste que vai ser aplicado, dou um OK nesta parte. E agora ele me pede para escolher as variáveis que eu desejo analisar. Quais são as variáveis resposta que eu quero analisar? Nessa planilha só tem uma, né? Se vocês recordarem aqui, nessa planilha de dados tem a primeira coluna que são os tratamentos, a segunda coluna estão as repetições e na terceira coluna está a variável que eu desejo analisar, a variável produtividade de massa verde, certo? Então, a variável resposta que eu vou analisar nesta análise é a variável PMV, produtividade de massa verde. Clico aqui em cima dela, automaticamente ela passa para cá como a variável escolhida. Se eu tivesse outras variáveis resposta nessa planilha, eu poderia selecioná-las aqui e fazer a análise toda de uma vez só, tá bom? Escolhi então a variável resposta, eu vou finalizar, ok? Ele me pede aqui também se a gente quer fazer algum tipo de transformação nos dados. Nós não vamos fazer, porque nós fizemos anteriormente um teste de normalidade de distribuição normal e descobrimos que esse conjunto de dados segue distribuição normal, tem normalidade. Então não preciso fazer nenhum tipo de transformação de dados. Aqui no canal vocês podem buscar que a gente também vai deixar um outro vídeo específico explicando como fazer um teste de normalidade, tá bom? Feito isso, então, a gente vai finalizar sem fazer nenhum tipo de transformação e ele já vai
executar ou vai rodar essa análise quase que instantaneamente para a gente. Pronto. Feito isso, a análise está pronta, né? Aqui nós temos o output, né? O arquivo de saída desta análise que foi gerado pelo software estatístico, tá bom? Como que nós vamos interpretar esse arquivo de saída do software? Bom, logo aqui em cima, a gente pode observar que ele dá as informações, né, de onde está alocado esse arquivo no seu computador. Ele explica aqui para a gente, ou ele deixa claro para a gente a variável analisada, ou seja, nós analisamos a variável produtividade de massa verde, né? Não houve opção de transformação de dados, então foi uma variável sem transformação de dados, né? E ele traz para a gente o quadro de análise de variância, a tabela de análise de variância, né? Aqui nós temos as fontes de variação, o cultivar, que são, né, os cultivares, que são os tratamentos. O que não foi efeito dos tratamentos é efeito do erro experimental. Aqui nós temos na segunda coluna os graus de liberdade. Esse experimento teve 23 graus de liberdade total, né? O N era 24. 5 graus de liberdade de tratamentos, porque a gente tinha 6 tratamentos, e 18 graus de liberdade de resíduo. Aqui nós temos as somas de quadrado, os quadrados médios, que são os valores de variância, né? E temos o valor de F calculado, né? Então, ele calcula o valor de F, né, para o teste F. Percebam que não existe ali do lado um valor de F tabelado, né? Já é calculado o p-valor, o valor direto de probabilidade de erro, né? Como que a gente interpreta esse valor? Se nós estamos aceitando a significância ao nível de 5% de probabilidade de erro, este valor de P aqui tem que ser menor do que isso, certo? Então, neste caso aqui, a probabilidade de erro é bem menor do que 5%. A gente tem aqui 0,02% de probabilidade de erro, né? Se eu pegar este valor que está aí, 0,0002, e multiplicar por 100, 0,0002, e multiplicar por 100, a gente vai chegar no valor de probabilidade de erro de 0,02%, né? Ou seja, a probabilidade de erro bem abaixo de 5%, tá bom? Então, nós identificamos nessa análise que houve efeito dos tratamentos, houve efeito da fonte de variação do tratamento com este valor de F calculado e este valor aqui de probabilidade de erro, certo? Observamos aqui que o coeficiente de variação desta análise foi adequado, é um valor que já está próximo de 30%, mas ainda está dentro de uma faixa considerada adequada, né? E temos aqui o valor de média geral, tá? Compreendido a tabela de análise de variância, agora a gente pode observar aqui, como que foi aplicado o teste de Tuck, o teste de comparação de médias. Então, foi calculado um valor de DMS, diferença mínima significativa, né, utilizando a probabilidade de erro para o teste Tuck de 5% também, né? Quando ele calculou essa DMS, né, de 26,54 toneladas, a partir daí, o software estatístico pegou as médias dos tratamentos que a gente tinha informado para ele e fez os contrastes, né? O Sysvar, ele organiza as médias em ordem crescente, da menor para maior. Então, se a gente olhar aqui na tabelinha, a gente tem as médias menores aqui em cima e as médias maiores lá embaixo, né?
E ele não coloca letra A ou B ou C. Ele diferencia essas médias pelo número, tá? Então, é bem fácil de visualizar. Olhando de baixo para cima, das médias maiores para as menores, a gente observa aqui, ó, que os cultivares que têm a letrinha A seguida do número 2 são, para nós, os cultivares com a letra A. Os cultivares que têm a letra A seguida do número 1 são os cultivares que vão receber a letrinha B, né? Então é fácil de interpretar, certo? E agora nós vamos converter essas informações aqui para uma tabela, tá? Para que vocês vejam como que a gente extrai esses dados daqui e coloca numa tabelinha, que é a tabela que vai para o nosso artigo final. Para fazer isso, eu vou vir aqui primeiro e vou salvar este arquivo ali dentro, né, da minha pastinha. Então, eu vou colocar o arquivo aqui de saída do Sysvar. Ele salva um arquivo no formato RTF, tá? Você consegue abrir com qualquer editor de texto. Salvei esse arquivo. Ele foi lá para a minha pastinha, eu consigo abrir ele aqui com o Word, por exemplo, aquele mesmo arquivo que eu estava trabalhando lá na tela do Sysvar, ele também está aqui. Então agora eu tenho estas informações aqui para converter isso para uma tabela. Então vamos fazer isso. Então, depois que eu montei a tabelinha aqui com as informações naquela sequência, é importante deixar claro, né, que nós utilizamos a mesma sequência dos tratamentos do nosso conjunto de dados, né? Depois que eu fiz isso, agora eu vou organizar essas médias em uma tabela, né, de forma que eu possa apresentar isso no meu trabalho científico, no artigo científico, onde quer que eu deseje publicar esse conjunto de dados, né? Então, eu vou pegar agora esses valores e vou colocar aqui. Então, cultivar BRS 308, 310 nessa ordem, né? Para facilitar, o que eu faço? Eu venho aqui de baixo para cima, que seria da média maior para menor, e vou alocando ali, colocando primeiro letra A e depois letra B. Então, o cultivar CMS YS647, que é esse aqui de baixo, teve uma produtividade de 65,33 toneladas por hectare. Eu vou deixar duas casas decimais aqui depois, tá? Para apresentar na tabela final. 65,33 ele recebe a letra A, né? Depois, na sequência, o cultivar BRS 655, que é este aqui, ó. Então, eu venho aqui na tabela e coloco a média dele de 57,44 e ele também recebe a letra A. Depois, na sequência, o cultivar BRS 610. Então, eu procuro ele aqui na tabela e coloco a média dele de 55,33, também recebe a letra A. Na sequência, o cultivar BR 506. Eu venho aqui na tabela e coloco a média dele de 41,82. Ele já recebe a letra A, as letras A e B, né? Porque ele tem A2, que é o A, e ele tem A1, que é a letra B. O próximo é o cultivar BRS 310, que está aqui, 23,29, e ele recebe apenas a letra B, que é o A1, né? As médias inferiores nessa análise. E por fim, o cultivar BRS 308, 23,00, também recebe a letra B, né?
Quando a gente fez isso daqui agora, nós temos aquela tabela, né, que nós podemos usar no nosso artigo científico, no nosso trabalho científico, em que eu tenho os tratamentos e tenho as médias. Eu posso informar aqui também, por exemplo, o coeficiente de variação. Eu busco essa informação aqui na própria tabela de análise de variância, 26,61. Coloco aqui 26,61. Esse coeficiente de variação é dado em porcentagem, né? E para finalizar essa tabela, o que eu vou fazer agora, vou colocar em negrito aqui só para ficar mais forte para vocês enxergarem. O que eu vou colocar aqui agora é a legenda, né? Eu preciso informar para o leitor o que significa essas letras. Então eu coloco aqui que médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste Tuck. E eu usei uma probabilidade de erro de 5%. Feito isso, agora eu tenho a tabela pronta, fiz a análise completa e finalizei com aquela tabela que vai para o artigo científico. Se você tiver analisado mais variáveis no seu experimento, você pode rodar essas análises todas de uma vez só, né, em um procedimento só, adicionando as variáveis resposta que você quer analisar, e depois disso você monta as tabelas, elabora as tabelas, de acordo com o formato, né, com a forma que você deseja apresentar esses resultados. Bom, finalizamos essa análise e espero que vocês tenham conseguido compreender, e nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo um link para uma pastinha com essas informações, com essa planilha que vocês também podem utilizar para praticar. Bom, pessoal, finalizamos esse vídeo que nós utilizamos o software Sysvar para poder realizar uma análise de variância, um teste F, um teste de comparação de médias, o teste Tuck, para uma variável resposta coletada no experimento que foi executado utilizando o delineamento inteiramente casualizado. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e sempre que a gente postar um material novo, vocês serão avisados.